Bom dia de paz, em nome de Jesus Cristo. A paz esteja contigo em nome de Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Essa mensagem está sendo anunciada em nome de Jesus Cristo, em nome de nenhuma religião, porque certamente Jesus Cristo não está dividido. Essa mensagem está sendo anunciada em nome daquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio, o meio, o fim. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que brevemente há de vir. Felizes são os que ouvem, guardam a palavra de Deus, porque o tempo está próximo. É um privilégio anunciar a mensagem do Evangelho. Pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva virão de dentro do teu ser, se fará então mananciais de água viva. Cidade de Goiânia, creia no Evangelho de Cristo. O Evangelho é o poder de Deus. Glórias a Deus. Graças ao Senhor. Jesus mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê, foi batizado, será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. É a promoção, show de prêmios e People, a loja do Aleluia. A obra de Jesus Cristo é para anunciar o Evangelho. De graça recebestes, de graça foi dado. O Evangelho é de graça. Quem cobra é mercenário. De graça recebestes, de graça foi dado. O Evangelho não tem valor. O Evangelho não tem preço. Quem cobra pelo Evangelho é mercenário, é ladrão e salteador. Jesus Cristo ele diz: todo aquele que em verdade não entra pela porta das ovelhas é ladrão e salteador. E o ladrão vem senão a matar, roubar, destruir. Mas Cristo veio para dar vida com abundância. O Evangelho é de graça. Quem coloca valores e preços é mercenário. E Jesus Cristo ele anuncia a todos em todos os lugares que venham arrepender-se dos pecados. Arrependam-se, volte-se ao primeiro amor, endireitem os caminhos. Aleluia.
batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado à condenação. Esta que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz. Em nome de Jesus Cristo, estamos aqui anunciando o Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Não representamos nenhuma placa de religião, não estamos aqui em nome de nenhuma religião, em nome de nenhuma denominação, mas em nome de Jesus Cristo, que é o princípio, o meio, o fim. A ordem de Jesus é para pregar a mensagem do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Está escrito em 1 Pedro capítulo 2, pois está escrito: chegando-vos, pois, para ele, pedra viva e reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós somos a casa espiritual, casa de Deus, para apresentar a Deus sacrifícios agradáveis. E a Bíblia diz que o coração quebrantado e contrito é o sacrifício agradável a Deus, o Pai. Deus não recebe dinheiro como sacrifício, mas o coração quebrantado e contrito é o sacrifício agradável, pois, a Deus. Muitos pedem sacrifício em dinheiro, mas esse é o Deus Mamon, são mercenários. Jesus, ele pede o coração quebrantado e contrito como uma forma de sacrificar a Deus os vossos desejos carnais, como forma de se abster das concupiscências da carne, porque as obras da carne inclinam para a morte. As obras da carne são bebedices, imoralidades, feitiçarias, idolatria são obras da carne, ganância são obras da carne, avareza, o amor ao dinheiro são obras da carne. Por isso Jesus, de fato, ele pede um sacrifício, coração quebrantado e contrito ao sacrifício a Deus. Fujam dos mercenários que pedem dinheiro como forma de sacrifício para Deus. Na verdade não é um sacrifício para Deus, é o Deus Mamon, é Satanás, não Jesus Cristo. O Jesus da Bíblia que está sendo anunciado nesta manhã é o Jesus da Bíblia, o qual ressuscitou dentre os mortos. Aquele Jesus Cristo que se fez pobre para com todos, para nos enriquecer diante de Deus. Ou seja, Jesus tem uma riqueza para aqueles que amam a sua vinda, o seu reino, chamada riquezas celestiais, onde Jesus vai dizer: não acumulem para si tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, mas acumulai tesouro junto diante de Deus, aonde não terá ladrão para roubar, e nem traça, nem ferrugem para destruir. Essa riqueza que Jesus preparou, Jesus certamente ele dará àqueles que o amam, àqueles que o buscam de todo o coração, de todo o seu entendimento, aqueles que se separam das concupiscências malignas da carne, do seu coração. Os desejos pecaminosos não podem conduzir o seu coração, que nenhuma ganância venha conduzir o seu coração, e nem venha estar no seu coração nenhuma avareza, mas que teu coração de fato possa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber. Mas Jesus Cristo disse: esse sim, ele vos guiará, ele vos ensinará em todas as coisas, e ele vos fará lembrar de todas as coisas. Este é o selo da promessa de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus é o penhor da salvação do homem. A salvação do homem não depende de sacrifícios, a salvação do homem não depende de obras humanas, não depende de crenças, mas a palavra de Deus diz que somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Isso não vem das obras, para que ninguém te glorie diante de Deus, porque somos salvos pela graça. Jesus, ele
está vivo pelos séculos dos séculos, e a sua palavra está sendo anunciada. Jesus então diz: anuncie o Evangelho a toda criatura, porque de graça recebeste, de graça foi dado, curai os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, curai os leprosos, no ide de Jesus Cristo. É de graça foi recebido. Porém, fujam, cuidado, fujam os mercenários. Lá na segunda carta de Pedro, a segunda carta de Pedro está escrito no capítulo de número 2, pois acautelai-vos, porque com palavras vãs e fictícias farão de vós negócio com palavras fingidas, com vãs filosofias, vãs sutilezas, um falso discurso atraente. Muitas pessoas estão sendo atraídas por Satanás, por falsos discursos, prometendo dinheiro, prometendo riqueza, prometendo que vai alcançar isso e aquilo. E aonde que está o reino de Deus nisso? Aonde que está o reino de Deus nisso? Jesus ele diz: não acumulem tesouros nessa terra para si, aonde ladrão rouba, mas diante de Deus, onde a traça ferrugem não destrói. Porque o mercenário ele conhece a ganância que está no coração das pessoas, e por isso o seu discurso é sobre dinheiro e riquezas terrenas. O que na verdade é um evangelho anátema, é um evangelho segundo a carne, segundo os desejos enganosos do coração do homem. Não se deixe ser enganado, moradores, não se deixe ser enganado. A Bíblia fala que aquilo que o homem semear, hoje ele colherá diante de Deus. Aquele que semear na carne se fará. Aquele que semear no Espírito se fará. Semeia no Espírito, semeia a salvação, semeia a vida eterna, semeia os frutos do Espírito: bondade, mansidão, fé, temperança, domínio próprio, gozo, paz. Frutos do Espírito de Deus sejam semeados, o coração possa ter frutos para oferecer para Deus, frutos dignos de arrependimento, frutos que se oferece para Deus. Dinheiro oferece para o homem, e o homem oferece para as entidades, espíritos enganadores, mas para Deus se oferece frutos de justiça, frutos dignos de arrependimento. Se oferece para o Senhor dos Exércitos, através de boas intenções do seu coração, através de um coração arrependido. Você oferece para Deus frutos dignos de arrependimento. 1 Pedro capítulo 2 diz: pois então, chegando-vos para ele, que ele é a prova, a pedra viva reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Jesus Cristo é a pedra eleita que foi reprovada pelos homens, mas é preciosa diante de Deus. Como pedra viva, nós devemos estar edificados em Jesus Cristo. Esteja edificado em Jesus Cristo como pedra viva, na qual foi levantado por Jesus Cristo. Aleluia! Jesus Cristo quer levantar pedras eleitas neste lugar para anunciar suas virtudes, para dar frutos para Deus. Portanto, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. A casa de Deus não são pedras construídas pela mão do homem, edifícios erguidos pelas mãos dos homens, mas a casa espiritual, a qual somos nós diante de Deus. 1 Pedro capítulo 2. Essa é a nossa base da pregação, é a palavra de Deus. Não são filosofias, não são tradições e nem costumes religiosos, não são dogmas, mas o Evangelho, a palavra de Deus, é a nossa base na qual devemos edificar nossa fé, nossos caminhos, nossa conduta, a nossa casa espiritual, a qual somos nós, deve estar edificada em Jesus Cristo. Edifica a tua casa em Jesus Cristo, fortalece a tua casa em Jesus Cristo,
Firma a tua casa em Jesus Cristo, nas palavras dele, as quais ele tem dito, as quais você encontra na Bíblia. As palavras de Jesus Cristo não é tradição, não é romaria. As palavras de Jesus Cristo não é espiritismo de Allan Kardec, não é um outro testamento de Jesus Cristo, como os mormons. As palavras de Jesus Cristo, as quais ele tem dito, está na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Por isso edifica-se na verdade, no Evangelho, enquanto há esperança. Clama pela misericórdia de Deus, e Deus então se compadecerá. Enquanto há fogo de vida, clame pelo perdão dos pecados e arrependa-se, porque o salário do pecado será, pois, a morte. O salário do pecado é a morte. A recompensa dos pecados é a condenação, pois o dom de Deus é gratuito, a salvação é gratuito. Você não paga pedágio para alcançar a salvação. Você não precisa pagar pedágios para a salvação. Dízimo não é um pedágio para a salvação, não é de fato uma forma de você livrar a sua alma do inferno. As pessoas dizem que de fato, se você não der os seus dízimos para alguém, na mão de alguém, você estará sendo um ladrão, quando na verdade eles são os ladrões que estão roubando o órfão, a viúva, o necessitado, para enriquecer pastores, enriquecerem homens, lucharem às custas de pessoas leigas, às custas de pessoas inocentes, pessoas que na verdade estão perecendo porque estão rejeitando o conhecimento da palavra de Deus. Cidade de Goiânia, fuja dos mercenários. Jesus falou: em verdade eu vos digo, que todo aquele que não entrar pela porta das ovelhas é ladrão e salteador. E o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O ladrão que Jesus está falando é o falso pastor, usado por Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Só basta você ler o texto de João capítulo 10, a qual está se referindo ao ladrão, do qual não é as ovelhas, que é o lobo. A Bíblia, todavia, nos alerta, mas porém muitas pessoas estão desapercebidas, distraídas, buscando seus próprios interesses, buscando aquilo que lhe convém, uns buscando riquezas, outros buscando curas, outros buscando palavras de autoajuda, outros buscando uma mensagem de conforto ao seu coração. Mas Jesus Cristo, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus a toda a igreja, a todo o povo. Eu ouvi a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Muitos buscam filosofias e buscam mensagens que confortam o seu coração, buscam mensagens para o seu ego. Não busque mensagens para o seu ego, não busque mensagens para confortar-se a si mesmo, para o seu comodismo, mas busque a palavra de Deus. Ela já está dentro de nós, ela já está entre nós, a palavra do Evangelho. Aleluias, aleluias, glórias ao Senhor Deus poderoso. Em nome de Jesus Cristo, essa palavra está sendo anunciada. Nós não pregamos uma religião porque Jesus não é o fundador de nenhuma religião. Nós não fazemos instituições, saímos abrindo várias igrejas porque a igreja foi aberta uma vez e foi Jesus quem abriu, e Ele é o pastor das ovelhas, e a verdadeira igreja é Jesus Cristo. A verdadeira igreja não é evangélica, não é católica, é Cristo, a igreja. Se você ler a Bíblia pelo menos um pouco e você começar a ler o que está escrito nas cartas de Coríntios, Paulo está falando que Cristo é o cabeça da igreja, no qual, se nós fazemos parte dele, nós somos membros do seu corpo. Nós não precisamos sair abrindo por aí denominações para dividir o Evangelho de Cristo, para dividir o povo que Deus elegeu para salvação, atraindo através de promessas, atraindo através de falsas curas, atraindo através de palavras de autoajuda. Fujam dos mercenários, cidade de Goiânia, pois eles estão espalhados por todos os cantos. Como Jesus Cristo, ele dizia aos fariseus em Mateus capítulo 15, versículo 7: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. E vão estão me adorando, seguindo doutrinas de demônios, ensinando preceitos dos homens.
em vão muitos estão adorando o nome de Jesus Cristo, ensinando preceitos humanos, colocando fardos pesados, colocando jugos desiguais. Mas Paulo, porém, diz na carta aos Coríntios: não vos prenda a um jugo desigual com os infiéis. Amém? A senhora tem algum propósito específico? Coração? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, apresento diante do Senhor a vida, Senhor, dessa senhora. Coloque diante do Senhor, meu Pai, a casa dela, a família, essa criança, Senhor Jesus Cristo, que aqui está também, meu Pai. O Senhor possa estar visitando, o Senhor possa estar, Deus, dando saúde, o Senhor possa, meu Deus, estar colocando, depositando o fogo do Teu Espírito Santo, Senhor. Abastece com o fogo do Teu Espírito Santo, abastece, Senhor Deus, com o Teu poder, com a unção do Teu Santo Espírito, meu Pai, que todo jugo desigual seja quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa, Deus, depositar a Tua porção, ó Deus, na alma, Senhor Jesus, no coração. Assim o Senhor possa colocar as Suas virtudes, o Teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo, de cima abaixo, o Senhor possa estar, meu Pai, colocando, Senhor Deus, e depositando, meu Pai, do Teu fogo. O Senhor vem estar direcionando, meu Pai, entra na casa, Senhor, e faz uma grande obra. O Senhor vem estar, meu Deus, repreendendo, Senhor Jesus Cristo, todo o mal. Colocamos em Tuas mãos toda a direção, todo o poder. O Senhor tem as chaves em Suas mãos, é o Senhor quem abre e fecha. O Senhor está, Senhor Jesus Cristo, nessa manhã, fazendo a Tua vontade, e assim, desde agora, Senhor, te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Seja glorificado, o nome do Senhor seja louvado. Amém. Deus abençoe. Glórias a Deus. Pois o Evangelho é poderoso para salvar aquele que crê. Jesus, ele então assim anuncia que nós certamente devemos fugir dos mercenários, porque todo aquele que vem após ele, antes dele, é mercenário e salteador. Mas Jesus Cristo, ele tem dito em Mateus 24, versículo 4: tomem cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Paulo estava dizendo: não prendam no jugo desigual com os infiéis, não esteja preso no jugo dos infiéis, não esteja preso nas armadilhas de Satanás, não esteja carregando fardos pesados. Como Jesus falou em Mateus capítulo 15, eles colocam fardos pesados e ainda assim de longe ficam observando e nem sequer movem um dedo sequer para ajudar a carregar os fardos pesados. Os fariseus, na verdade, eles colocavam pessoas para praticar coisas em que nem mesmo eles conseguiam praticar. Eles faziam coisas em que, na verdade, Deus reprovava. Por causa das suas hipocrisias, eles ensinavam coisas que nem mesmo eles praticavam. E Paulo então diz: não se prendam com jugo desigual dos infiéis. Eu nunca vi um papa caminhar de uma cidade para outra pagando promessa. Eu nunca vi um bispo fazer um sacrifício da fogueira santa, entregar tudo que tem e ficar sem nada, como é cobrado dos seus fiéis. Eu nunca vi um pastor pegar e fazer como eles estão falando para as pessoas fazerem, entregar o seu tudo na mão de homens, a qual chamam de altar de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que agora o nosso altar espiritual é o coração, onde apresentamos para Deus os sacrifícios agradáveis, onde apresentamos para Deus o sacrifício agradável, qual é o coração quebrantado e contrito. Rádio Goiânia, fuja dos falsos pastores e fuja do engano, fuja das heresias destruidoras. Assim a palavra de Deus vai dizer na carta de Mateus, ou melhor, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de número 24. Cauteláveis, porque surgirão muitos falsos profetas e muitos falsos cristos, então farão tão grandes prodígios e tão grandes milagres que, se possível, enganarão até os escolhidos. Jesus está falando de falsos milagres e falsos prodígios sendo feitos por mãos de falsos profetas, que, se possível, vai enganar até os escolhidos, se for possível. Mas nós sabemos que não é possível enganar aqueles que de fato têm a palavra de Deus, que tem
o Espírito Santo de Deus, o selo da promessa de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, o penhor da nossa salvação, pelo qual nós temos a confiança para entrar à presença de Deus e para discernir o que é de Deus, o que é das trevas, o que é da luz, o que é das trevas se discerne pelo Espírito de Deus. Jesus então diz assim, pelo que também agora na Escritura se afirma: eis que põe em Sião uma pedra principal de esquina, eleita e preciosa é, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a cabeça de esquina. Jesus Cristo é a pedra que os edificadores rejeitaram, que se tornou uma pedra de tropeço para os que rejeitaram, porque certamente todo aquele que rejeitar a pedra de construção, a qual é Jesus Cristo, certamente tropeçará, e muitas pessoas estão tropeçando porque rejeitaram a pedra de esquina chamada Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma pedra de construção, Jesus Cristo é um alicerce, uma pedra de edificação para construção e alicerçar a vida. Mas porém muitas pessoas o têm rejeitado em seu coração, em seus caminhos, em suas escolhas, muitos o têm rejeitado e assim se tornou pedra de tropeço. Muitos estão tropeçando em muitas palavras, muitos estão tropeçando de muitas formas, sendo conhecedores da verdade, mas resistindo ela na prática, sendo conhecedores do bem, mas praticando o que é mal diante de Deus, sabendo o que é bom diante de Deus, mas praticando o que é mal. O livro de Tito, capítulo 1, versículo final, vai dizer assim: confessam no que o conhecem, mas negam em suas obras, estando reprovados diante de Deus em todas as suas obras. Assim muitas pessoas andam tropeçando. Já é hora de se levantar, já é hora de se colocar de pé. E nós sabemos que Jesus Cristo, Ele levanta o cansado, o oprimido. Jesus coloca de pé aqueles que de fato buscam e certamente buscarem o acharão. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o socorro bem presente agora e na hora da angústia. Jesus é o socorro, e aquele que confiar nele, colocar a sua confiança, certamente não será confundido e nem estará errante. Por isso não erreis, não se deixe ser enganado, que como semear, isso ele colherá. Levanta-te para a salvação, põe de pé para a salvação. É hora de consertar o altar de Deus. O altar de Deus é o coração. É hora de apresentar diante de Deus, neste altar, sacrifícios agradáveis a Deus, que são boas obras de justiça, de fidelidade, aonde o Senhor Deus, Ele requer do homem que certamente glorifica através do seu corpo, porque fosse comprados por alto e bom preço, pois glorifica a Deus através do seu corpo. Jesus, Ele foi morto naquele corpo, a qual foi traspassado pelos homens, para que no nosso corpo nós possamos honrar a Deus, nós possamos glorificar a Deus, nós possamos nos sujeitarmos, pois, a Deus, a fim de que o nome de Deus possa ser bom, bem testemunhado, através de nossa conduta, o nome de Jesus Cristo possa ser glorificado e não envergonhado. Não envergonha a Deus através de maus testemunhos em seus caminhos, porque certamente a Bíblia vai dizer que diante de Deus todas as intenções estão nuas e patentes diante de Deus. Tudo está visível, pois Ele pesa as intenções do coração do homem. Jesus, Ele conhece as intenções do coração do homem, e por isso certamente nós devemos apresentar-nos diante de Deus com um coração purificado, e assim lança fora toda a malícia, lança fora toda a ganância, toda a soberba. Essa palavra que está sendo pregada em nome de Jesus Cristo hoje, ela infelizmente não é pregada em quatro paredes, porque ali só querem multidões ouvindo coisas agradáveis e que não confrontam a sua forma pecaminosa de viver. Por isso Paulo está dizendo assim, que virão aos profetas com vãs filosofias, com vãs sutilezas, e enganarão a muitos. Vãs sutilezas e filosofias atraem muitas pessoas,
vem para cá ser próspero, vem para cá receber sua bênção, vem para cá que Deus vai te abençoar o dobro. Falsos profetas, com vãs sutilezas, arrastam multidões para o inferno por causa da ignorância. O povo está rejeitando o conhecimento da verdade. O povo está perecendo porque não tem aceitado o Evangelho de Cristo. Jesus Cristo está dizendo, porém, fujam dos tais, fujam do engano, fujam das heresias, fujam da perdição. Jesus, ele diz, certamente, eis que muitos virão em meu nome e enganarão muitas pessoas. Mas porém Jesus Cristo também diz em Mateus capítulo 7, porque nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas os que fazem a vontade do Pai. Todo aquele que faz a vontade do Pai, o seu coração testifica com Deus, que certamente ele é de Deus. E esse de fato a Bíblia fala que Deus o preparou, uma morada eterna. E assim Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, as coisas velhas se passarão, e eis que então tudo se fará novo. Nem todos que dizem o nome de Jesus Cristo de fato estão fazendo a vontade de Deus, e nem todos que em nome de Jesus Cristo estão anunciando o Evangelho estão falando segundo a vontade de Deus. Muitos usam o nome de Deus em vão para os seus interesses, muitos usam o nome de Deus para as suas vontades, muitos usam o nome de Deus por ganância, muitos usam o nome de Deus por estarem enganados por Satanás. Mas Jesus Cristo, ele diz, não deis ouvidos quando disserem que eis que o Cristo está lá ou está aqui. Não deis ouvidos, porque eis que muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Nós sabemos pelo Espírito de Deus aonde que Jesus está e quando Jesus ele está falando. Nós sabemos pelo Espírito de Deus quando Jesus Cristo está falando, e quando Deus ele fala, certamente há temor no coração do homem, e não emoções, e não sentimentos de emoções. Muitas pessoas estão sendo pegas pelo espírito do engano, espírito do erro, onde se emocionam, choram, mas não se arrependem dos seus pecados, onde não há novidade de vida. Não é o Espírito Santo de Deus que está operando, onde não está tendo convencimento dos pecados. Não é o Espírito Santo de Deus que está operando. Por isso fuja do evangelho de ladrão, evangelho de mercenário, evangelho de dinheiro que só fala de riquezas terrenas e prometem o mundo inteiro. Mas Jesus Cristo ele também foi tentado pelo maligno, quando Satanás ofereceu para Jesus Cristo a riqueza deste mundo, e ele disse, se você prostrado me adorares, então certamente eu te darei todo este mundo. O mundo está aceitando então o prato de Satanás. O diabo está oferecendo riquezas e prosperidades em troca de uma adoração. E uma adoração, na verdade, não requer simplesmente você se dobrar o joelho. Muitos estão se entregando ao erro, e assim estão se entregando às sutilezas do maligno para fazer a vontade dos seus corações, cumprir os desejos do engano. Fuja do engano, fuja do espírito do erro. A palavra do Senhor vai dizer que como não aceitaram e nem receberam o amor da verdade para serem libertos, então o espírito do erro, o espírito do engano os engana até que seja chegada a última hora. Muitos estão sendo enganados porque não receberam o amor da verdade para serem libertos. Só a verdade liberta. A palavra de Deus é a verdade. Só a verdade pode libertar. Verdade não é uma condição humana, a verdade é a palavra de Deus. Quando Jesus ele diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus estava dizendo, somente Jesus Cristo pode, de fato, tornar o homem livre. Eu posso orar por uma pessoa oprimida por Satanás, por uma pessoa perturbada de demônios, e ela não estará livre se ela não conhecer a verdade e praticar. As forças do diabo são quebradas através da oração. Pessoas se manifestam, ficam endemoniadas, mas não significa que estão libertas dos seus pecados. O que liberta o homem do seu pecado é a verdade, a palavra da verdade. João 17, versículo 17, santifica-os, Pai, na tua verdade, pois tua palavra é verdade. O que muitas vezes nós vemos são shows. Pessoas oram, outros se manifestam, e o diabo fala, e eles
eles batem o papo, o diabo com o pregador, e assim na verdade é apenas um show. A oração ela quebra as forças do diabo, mas se a pessoa não estiver com a porção do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, com a palavra de Deus em seu coração, ela vai viver um escravo do diabo o resto da sua vida, afundado em fornicações e bebedices, adultérios, homossexualidades. É por isso que nós vemos tão grandes escândalos hoje no meio religioso, onde homens estão vivendo em fornicação e adultério, pregando em cima dos altares, ensinando uma multidão o erro, pedindo seu dinheiro, extorquindo, porque estão acometidos do espírito do erro, não estão libertos. Por isso que Jesus então ele diz: e todos que estão dizendo Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Cidade de Goiânia, você deve ter uma Bíblia e certamente essa palavra ela diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê não será confundido de forma nenhuma. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser, e então se fará mananciais de águas vivas que jorram para todos sempre. Encha-se com a porção do Espírito Santo de Deus, abastece com a porção do Espírito Santo de Deus, encha o teu coração com a palavra de Deus, não permaneça vazio, porque assim como diz a palavra de Deus, tendo pois o Espírito imundo se retirado do homem, ele procura casas e lugares áridos para habitar, mas porém ele procurando e não achando, ele volta novamente, ele diz: eu vou habitar novamente em minha casa. E ele então vem trazendo 7 espíritos imundos com ele. A situação dessa pessoa se torna ainda pior do que da última vez, e assim muitas pessoas estão sendo acometidas do engano, estão acometidas de pecados e mais sentimentos malignos, sentimentos de adultério, sentimentos de fornicação, suicídio, pensamentos maliciosos, porque na verdade se apartaram da sujeição de Deus, se apartaram do poder de Deus. E nós sabemos que uma casa vazia, uma hora ou outra ela vai ser habitada por alguém. Uma casa vazia, uma hora ou outra ela encontra alguém que vai habitar nela. E nós sabemos que se nós não estamos habitados pelo Espírito Santo de Deus, nós não vamos permanecer vazios, mas de alguma forma o preenchimento ele vem pelo pecado, e as pessoas vão se enchendo de fornicação, e assim vão ficando a cada dia mais e mais e mais desapercebidas e cheias de demônios. Muitas pessoas não estão acreditando mais na verdade. Por quê? Porque Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça no Evangelho, que é bendito para todos sempre. Ou seja, muitas pessoas já não crê mais na palavra do Evangelho, porque Deus deste século, o diabo os enganou os incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, que é bendita. O Evangelho é bendito, o Evangelho de Cristo, o Evangelho boas novas. As heresias destruidoras são malditas, as vãs filosofias, o Evangelho coach, Evangelho de promessas de riqueza, Evangelho anátema, maldito, como Paulo fala. Se alguém vem ter convosco, não traz essa doutrina, é anátema. Se alguém vem trazer um outro evangelho diferente desse a qual temos anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. E muitos estão pregando um evangelho falso. Vem para cá receber sua vitória e Deus vai te dar isso e aquilo. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Como sempre, Satanás oferecendo ao homem aquilo que atrai o seu coração, mas não atraiu o coração de Jesus, porque certamente Jesus estava fazendo a vontade do Pai, e assim nós devemos estar fazendo a vontade do Pai. Jesus estava no deserto, o diabo tentou Jesus com dinheiro. Riquezas deste mundo só atrai corações gananciosos, riquezas deste mundo só atrai corações avarentos.
Paulo diz que a avareza é o mesmo que idolatria, ou seja, muitos estão idolatrando o dinheiro, muitos estão idolatrando a riqueza, muitos estão idolatrando os prazeres dessa vida, estão se esquecendo que tudo nessa vida passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fuja das propostas de Satanás, fuja. Você percebeu que nesses últimos tempos muito cresceu o evangelho que promete dinheiro e fala só de dinheiro e tudo envolve dinheiro, dinheiro para receber, e Deus também vai te dar um dinheiro em dobro se você der tal dinheiro. Dinheiro para poder você receber livramento, voto do livramento. Infelizmente, as pessoas estão mostrando que seu coração está distante de Deus, que seu coração está cheio de ganância. E é por isso que Paulo fala assim, que assim como é as suas ovelhas, assim também se tornarão seus pastores. Assim como é, os líderes também se tornam suas ovelhas. Ovelha gananciosa, pastores gananciosos. Pessoas que gostam do engano, pastores enganadores. Assim também é, como diz lá na carta de Coríntios, Paulo vai dizer que as autoridades foram constituídas por Deus, mas para castigo dos malfeitores, para castigo daqueles que não temem a Deus. E as autoridades são levantadas segundo a vontade do coração do povo. Se o povo é corrupto, levanta autoridades corruptas. Se o povo é corrupto, escolhem pastores corruptos. Se o povo gosta de riquezas terrenas e dinheiro, levantam mercenários para enganar o povo, extorquir de todas as formas. Eu quero ler a segunda carta de Pedro, qual está escrito no capítulo 2, uma mensagem que Paulo escreve a Pedro dizendo assim: também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas, como também entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Cuidado, as heresias destruidoras, elas estão sendo colocadas de forma encoberta, que as pessoas não estão percebendo que elas estão sendo introduzidas. As heresias são colocadas sem que o povo perceba o engano. Mas assim a palavra de Deus fala que, como foi no tempo antigo, houve falsos profetas, houve falsos pastores, houve falsos doutores. Também entre nós, de forma encoberta, estão sendo colocados falsos pastores. Porém, a Paulo fala assim: eles os negam o Senhor Jesus Cristo que os resgatou, e eles trazem sobre si mesmos a repentina perdição. Ou seja, a perdição ela vem de repente, quando menos perceberem. Estarão num lago de fogo, estarão num tormento, estarão sofrendo as consequências, a pena pelo engano. Mas assim a palavra de Deus fala também: muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muitos estão seguindo as dissoluções de falsos pastores e falsos profetas, porque seu coração é ganancioso, porque o seu coração é avarento, porque o seu coração está no dinheiro, está na riqueza dessa vida, está nos prazeres da carne. Muitas pessoas, elas amam mais este mundo do que a Deus, porque sabemos que já é a última hora, como dizem no livro de Romanos, capítulo 1. Deus amaram mais a mentira do que a verdade, trocaram a justiça de Deus pela injustiça, honraram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito. Não ame mais este século do que o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, certamente anuncia todo aquele que ama este mundo. O amor do Pai não está nele, não ameis o mundo nem o que está no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a soberba da vida que não é de Deus, mas é do mundo. O mundo passa, as concupiscências deste mundo passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, os seus sentimentos passam, seus prazeres passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Paulo fala assim no capítulo, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, está escrito: por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo
não será tardia a condenação, e a sua perdição não dormita. A avareza é o mesmo que idolatrar o dinheiro. A avareza é o apego às riquezas, é o apego às prosperidades, é idolatrar, é amar o mundo e os seus deleites. Mas Paulo fala assim: certamente muitos serão enganados, muitos certamente serão enganados pelo que se tornaram um negócio, sobre os quais já a sua sentença vem. Cuidado para que ninguém com palavras vãs e vãs sutilezas faça de vós negócio. Cuidado para que ninguém vos engane. Jesus ele vinha falando isso há muito tempo, em Mateus 24, o sermão da montanha. Em Mateus 24, Jesus ele estava fazendo alertas sobre a sua vinda. Jesus estava dando sinais sobre a sua vinda. E Jesus ele deu como um dos sinais principais o engano. Um dos sinais da vinda de Jesus Cristo é fome, pestes, terremotos, rumores de guerras e guerras. Jesus diz que haverá então reino contra reino, mas o principal dos sinais que Jesus ele diz é que muitos vos enganarão e muitos virão em nome de Jesus Cristo e farão negócio pelo que a sua sentença ela virá e não tardará. Se desperta, é a última hora. Se desperta, é hora da salvação. É hora de se levantar para buscar a salvação. Levanta-te do pecado, levanta-te da vida de bebedice, levanta-te da vida de bebedice e idolatria, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Levanta-te, ó tu que dorme, desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo esclarecerá. Se desperta enquanto há tempo. Levanta-te enquanto há tempo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 7. E assim para vós, os que crerem, Jesus é a pedra preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, a qual se tornou cabeça de esquina. Uma pedra de tropeço se tornou, e rocha se tornou de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra de Deus, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Para aqueles que são rebeldes e desobedientes, a palavra de Deus se tornou uma pedra de tropeço. Para aqueles que amam o Senhor e obedecem, se sujeitando à sua vontade, vontade de Deus, é uma pedra preciosa, uma pedra de edificação. Faça das palavras de Deus uma pedra de edificação para edificar, para construir, para firmar os seus alicerces. E não pedras de tropeço. Não faça da palavra de Deus uma pedra de tropeço. Quando você conhece a verdade e não pratica, você está tropeçando. E a palavra de Deus é uma pedra para construção, para edificar e firmar os alicerces da vida do homem. Mas aqueles que ouvem sempre e não obedecem a Jesus Cristo andam tropeçando em fornicações e adultérios, bebedices, imoralidades, sendo profanos, sendo infiéis, sendo injustos, sendo homicidas e até mesmo vivendo segundo a vontade de Satanás, porque certamente se tornou uma pedra de tropeço as palavras de Deus para aqueles que rejeitam. O povo hoje está perecendo porque tem rejeitado o conhecimento de Deus. O povo está perecendo porque tem rejeitado o conhecimento de Deus. O profeta Oséias capítulo 4 fala: o meu povo está sendo destruído porque rejeitou o conhecimento de Deus. Uma coisa é você rejeitar o que alguém diz, um homem, fingir que não está escutando, entrar pelo ouvido e sair pelo outro, nada acontece. Mas outra coisa é você rejeitar o conhecimento de Deus, que te levará à vida eterna, porque você perecerá na eternidade. Na eternidade, para onde tu vai, não vai ter mais obras e nem indústria, ou seja, não terá mais recursos para te salvar, não vai adiantar pedido de misericórdia, de socorro.
Por isso, edifica a tua casa sobre rocha, edifica a tua casa sobre Cristo, edifica a tua casa sobre a palavra de Deus. Uma pedra de escândalo para aqueles que tropeçam é a palavra de Deus, para aqueles que são desobedientes, para os que também foram destinados, mas para vós que sois da geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e povo adquirido, para anunciar as virtudes de Deus, daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus te chama das trevas para a maravilhosa luz. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chama das trevas para a sua palavra, porque lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus, a palavra luz. Não ande tropeçando, saia das trevas, deixe o adultério, deixe os pecados, porque o salário do pecado é a morte. A parte da língua má e mentirosa, a parte da malícia do coração. O coração é enganoso, e mais enganoso é do que todas as coisas nesta vida. No coração corrupto que o achará. O homem tem sido enganado pelos seus pensamentos, pelo seu coração que é enganoso. Mas Jesus Cristo, ele diz: sabendo que se o teu coração é enganoso, maior é Deus do que o seu coração. Se o teu coração é enganoso, maior é Deus do que o coração. Deus é maior do que toda a sua criação. Deus é maior do que as suas intenções do seu coração. Os caminhos de Deus são excelentes. Jesus fala, ou melhor, Isaías diz no capítulo 55, porque deixa o ímpio os seus caminhos e torne-se para Deus, porque os seus caminhos não são os caminhos de Deus, e os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Deixe o ímpio os seus caminhos e torne-se para Deus. Os seus caminhos não são os caminhos de Deus, e os pensamentos seus não são os pensamentos de Deus. O pensamento do homem é para o pecado, o pensamento de Deus nos guia para a salvação. Os caminhos do homem o guia ao engano, mas Jesus Cristo nos guia em toda a verdade. O caminho de Deus é reto, porém o caminho do coração do homem ele é tortuoso. O caminho de Deus nos guia à verdade, mas enganoso é o coração do homem, mais enganoso é do que todas as coisas nessa vida. Se desperta para a realidade. Efésios capítulo 5 diz, versículo 11: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo te esclarecerá. Em nome de Jesus Cristo, ouve a palavra de Deus à terra, a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Eu não sou universal, eu não sou mundial, eu não sou assembleia. A Bíblia diz que aquele que permanece nas palavras de Jesus Cristo, esses são discípulos. João 8,31: se vós permanecerdes em minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. É disso que a Bíblia nos chama, discípulos de Cristo. É assim que a Bíblia chama aqueles que são fiéis seguidores de Jesus Cristo, são chamados de discípulos. Nós não fomos chamados para estar debaixo de um jugo desigual dos infiéis, se fazendo escravos de ministérios, de homens que colocam seus fardos pesados. Nós não fomos chamados para trabalhar em favor de uma obra humana que usa o nome de Deus, mas o nome de Jesus Cristo, para anunciar tão somente as suas virtudes. É o que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus nos chamou das trevas para a luz, a fim de anunciarmos as virtudes dele, a fim de anunciarmos as virtudes do reino de Deus.
Jesus nos chamou para anunciar as suas virtudes, anunciar a sua palavra, falar tão somente daquilo que a sua mensagem nos anuncia. Jesus não nos chamou para anunciar às pessoas prosperidades, riquezas terrenas, falsas curas, falsas promessas, vãs sutilezas, filosofias, mas Jesus nos chamou para anunciar a verdade do Evangelho. Quer ouça ou deixe de ouvir, ouve a palavra de Deus. De graça recebeste, de graça foi dado, mas porém Jesus, ele diz que os cães serão lançados no inferno. Se você ler Isaías, o profeta Isaías está dizendo assim: na verdade, esses pastores são cães gulosos que não se fartam. Isaías estava falando sobre falsos pastores. Eles nunca se fartam, eles são cães gulosos, eles são gananciosos, eles são homens corrompidos, são homens avarentos. Paulo então vai escrever em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9: ficarão de fora do reino de Deus os cães, os feiticeiros, os idólatras, os abomináveis, os homicidas, todos aqueles que amam e cometem a mentira. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 22, versículo 14. Essa referência, ele está fazendo uma menção de todos aqueles que estão pervertidos e corrompidos em seus caminhos, os quais, nessa lista, todos que se encontram estão caminhando para a perdição e necessitam se arrepender. O primeiro da lista dos quais serão lançados no inferno são os falsos profetas, são os falsos pastores, a qual está em Apocalipse 22, versículo 15, os cães, ou seja, aqueles que extorquem o povo, aqueles que enganam o povo, aqueles que fazem negócio em nome de Jesus Cristo. E se tornou negócio hoje, uma franquia que dá muito dinheiro, e abre uma cidade, abre em setores, em diversas regiões, e as pessoas, elas pagam e elas estão alimentando a cada dia mais o engano, porque certamente o Deus deste século cegou o seu entendimento. Jesus não abriu igrejas para se tornar empresas, não. Jesus não abriu franquias, Jesus não abriu um grande negócio. Arrependam-se, mercenários, arrependam-se, homens gananciosos. Deixe o engano, deixe o prêmio de Balaão. Balaão, na verdade, foi um profeta que Deus levantou, mas ele amou o prêmio dos homens, ele amou o dinheiro, ele certamente vendeu a profecia por valores e assim profetizou o engano. E a Bíblia diz que Balaão perverteu o caminho daqueles que certamente seguiram, e muitos estão sendo pervertidos. Se desperta para a última hora, a palavra de Deus. Ela diz que Deus nos chamou para anunciar as suas virtudes. Nós não fomos chamados para anunciar o nome de Maria, porque Maria nos salva. Nós não fomos anunciados para anunciar ao homem o evangelho anátema, o evangelho de barganha, porque Deus não faz barganha, Deus não faz negócio, Deus não é um homem barganhador, mas Deus, ele é santo, Deus é justo, ele tem o seu caminho na retidão. Nós somos chamados para anunciar as virtudes de Deus. É por isso que nesta manhã esse evangelho está sendo pregado para anunciar as virtudes de Deus. Saia das trevas, venha para a luz, conheça as virtudes de Cristo, conheça as virtudes de Deus, saia da iniquidade, deixe o caminho das trevas, aparte da bebedice, aparte da imoralidade, aparte dos falsos obreiros fraudulentos, aparte da mentira, a língua maliciosa, se aparte dos vícios, da bebedice, drogas, prostituições. Fuja do pecado. O salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a condenação. O dom de Deus é a vida eterna, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia diz que Deus certamente não quer que nenhum homem venha perecer, mas que todos venham alcançar o conhecimento da verdade e serem salvos. Na carta de Pedro, a segunda carta, no capítulo 3, pois está escrito que certamente Deus quer que todo homem conheça a verdade, a fim de ser salvo. Está escrito, versículo de número 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam para o fogo como um tesouro.
Como tesouro, os céus e a terra se reservam para o fogo, até que chegue o último dia. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Ignoreis que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham como tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Deus não quer que venham a se perder, mas que venham conhecer a verdade e venham a arrepender-se. A verdade do Evangelho, ela traz arrependimento no coração. As vãs filosofias fazem as pessoas ficarem acomodadas com a sua vã maneira de viver, com a sua forma pecaminosa de viver, mas a verdade do Evangelho traz no coração do homem arrependimento. Verdadeiro temor traz arrependimento. Aonde há temor, há arrependimento dos pecados, há mudança de caminho, há novidade de vida. Aonde há temor, o homem se aparta da iniquidade, o homem se aparta dos seus pecados, porque certamente Jesus Cristo chama das trevas para a luz, para anunciar as suas virtudes. Aleluia, glórias ao Senhor Deus. É um privilégio anunciar as palavras do Evangelho. É um privilégio estar anunciando a mensagem do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Este Evangelho me tirou da minha vida de trevas, da vã maneira de viver. Este Evangelho mudou a minha conduta, mudou o meu ser, mudou, fazendo uma nova criatura. E é isso que o Evangelho de Cristo ele faz com o homem. O Evangelho faz o homem se tornar uma nova criatura. O Evangelho faz o homem ter novidade de vida. O Evangelho faz o homem ser transformado. Se não transforma, não é Evangelho. Se não tiver transformação de vida, não é Evangelho. Pode deixar as drogas através de hipnose. É fácil. Hipnose faz as pessoas deixar o vício, deixar as drogas. Mas a Bíblia fala, se vocês não arrependerem dos seus pecados, certamente perecerá. Certamente perecerão. Você pode, de fato, mudar o exterior, mas quem muda o interior é Cristo, é Deus. Você pode mudar o linguajar, o lugar que você vai, a forma de se comportar, mas quem muda o interior é Jesus Cristo. É Cristo quem muda o homem da água para o vinho, que faz o homem se tornar nova criatura. Esse Evangelho é o poder de Deus para transformar o homem, fazer nova criatura. Este Evangelho me tirou das trevas para a luz. Este Evangelho me fez entender que a verdade não está condicionada a um pensamento humano, a verdade não está condicionada a padrões humanos, a verdade ela está condicionada a Jesus Cristo, através de sua palavra, como diz em João 17, versículo 17, santifica-os, Pai, na tua palavra, pois a tua palavra é a verdade, é o que está sendo anunciado. Não podemos poupar de ouvir a verdade ou de anunciar a verdade, não devemos cessar de anunciar a verdade. Quem deixa de anunciar a verdade se acovarda e certamente receberá de Deus um galardão de covarde, que é a condenação. Deus trará ao homem sua recompensa, aquilo que o homem semear, pois isso ele colherá diante de Deus. O que semear na carne ceifará, mas o que semear no Espírito ele ceifará. Nós estamos semeando a palavra, a mensagem do Evangelho. Estamos anunciando o Evangelho porque cremos no poder de Deus através do Evangelho, porque cremos na pregação da mensagem da cruz, que é o poder de Deus para salvar aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para aqueles que são salvos. Por isso anunciamos esse Evangelho, que cremos no poder de Deus para salvar aquele que crê. Como diz o livro de Marcos, capítulo 16, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E a condenação, pois, é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz, amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus diz: eu sou a luz deste mundo, e quem caminhar em luz
não estará em trevas, não andará em trevas, mas verá a luz da vida. Quem caminhar em Jesus Cristo, ele está caminhando em luz, mas quem rejeitar os seus caminhos, os caminhos de Cristo, certamente em trevas está vivendo, e muitos estão vivendo em trevas. Confessam o nome de Jesus Cristo, mas porém negam em suas obras. Dizem que crê no Senhor Jesus Cristo, mas as suas obras são más, as suas obras são corruptas, as suas obras negam aquele que você está confessando com lábios. Como Jesus me disse, este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. E vão estar me adorando e seguir os preceitos que são dos homens. Não siga os preceitos que são dos homens, mas siga os estatutos de Deus. Salmo 119. Não me apartarei dos seus estatutos e nem dos seus caminhos, pois escondi tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. Não se aparta dos estatutos de Deus, os caminhos de Deus. A sua palavra nos propõe o caminho que leva à vida, mas todo caminho segundo o coração do homem parece ser bom. Como diz em Provérbios, há caminhos que parecem ser bom aos olhos do homem, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. São caminhos de morte o pecado, fuja do pecado. São caminhos de morte o adultério. Não viva como adúltero. E o que é adultério segundo a Bíblia? Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, eu te digo, não adulterarás, mas qualquer que atentar uma mulher, e seu coração a desejar, pois então cometeu adultério. O que é o adultério segundo a Bíblia? Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. O homem está ligado à mulher, a mulher ligada ao homem pela lei, como diz em Romanos 7. Até que viva, de sorte que morrendo fica livre para casar-se de novo, desde que seja no Senhor. Adúlteros, arrependam-se. Segundo a Bíblia, adultério tanto é no pensamento como é trocar de cônjuge, trocar de esposa, trocar de marido. Há muitos bispos, pastores, profetas que estão vivendo nessa condição, sujos, manchados a sua veste diante de Deus, mas não temem mais o Senhor, se esfriaram. O diabo que os engana, os perverteu, para que não temam ao Senhor. Estão frios na fé, nem frios nem quentes, mornos. Apocalipse capítulo 3, eu tenho contra ti que não és frio e nem quente, mas és morno. Antes foras frio ou foras quente, mas como tu não és frio nem quente, és morno, vomitar-te-ei da minha boca para fora. Não seja uma pessoa morna diante de Deus. Uma pessoa morna é uma pessoa que de fato ela está uma hora louvando a Deus, outra hora desonrando a Deus, uma outra hora igreja, outra hora bar, uma hora glorificando a Deus, outra hora envergonhando a Deus, outra hora bebedice, outra hora adultério, outra hora glória a Deus, outra hora culto, missa, outra hora pede perdão e outra hora volta a praticar os mesmos erros, como dizem Provérbios. Assim é o homem que volta a cometer os mesmos erros, é como um cão que revolveu ao seu próprio vômito. Não seja morno, praticando o pecado e confessando o nome de Jesus Cristo. Não seja morno, frequentando missas e cultos e vivendo no pecado, porque Deus está contemplando os justos e os injustos. Deus, Ele contempla as intenções que estão no coração do homem. Não seja morno. Deus vomitará da boca para fora aqueles que não são frios e nem quentes. Quente é aqueles que são fervorosos na fé, aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que estão sendo fiéis a Deus até mesmo onde os olhos do homem não vê. E frios são aqueles que na verdade já deixaram a fé, estão apostatados. E mornos são aqueles que nem é Deus nem é o diabo, é Deus e o diabo ao mesmo tempo. É culto e bar, é bar e culto, é cachaça e Jesus, é Jesus e o pecado. Mas Jesus Cristo, Ele diz, eu vomitar-te-ei da minha boca para fora. Vomitar-te-ei porque não és frio nem quente. Jesus, Ele abomina de tal forma essa condição de mornidão, ao ponto de vomitar da sua boca para fora. E Jesus está vomitando todos os mornos dessa terra. Jesus vomitará todos os mornos dessa terra, todos aqueles que não são frios e nem quentes. Estão na igreja, mas são mentirosos, são pastores, mas são adúlteros, são ladrões, são salteadores, são homens ímpios
fornicadores que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, como disse Paulo. A palavra do Senhor, de fato, ela refina o homem na fé. Ela veio para refinar o homem, para trazer o homem a uma peneira, a fim de ele ser refinado diante de Deus. Nós devemos passar pela peneira de Deus, para que diante do Senhor nós possamos estar preparados para se apresentar diante de Deus. Paulo diz: apresentados diante de Deus com varões aprovados, que não tem do que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade. A palavra da verdade, ela tem que ser manejada de forma verdadeira, e não para os seus interesses, não para a riqueza, não para a luxúria, não para as vontades vazias e gananciosas do coração, mas a palavra da verdade, ela tem que ser manuseada a fim de ser anunciada, a fim de trazer arrependimento, a fim de trazer conversão e salvação. Aleluias, glórias a Deus, louvado ao nome de Jesus Cristo. Fiéis são essas palavras, e essas palavras são dignas de toda aceitação, e elas estão sendo anunciadas com o intuito e propósito de testemunhar, testificar. Mateus 24, versículo 14: este Evangelho do Reino será pregado em todos os confins da terra, em testemunho a todas as nações. Em seguida virá, pois, o fim. Este Evangelho do Reino é do Reino, não é do Macedo, não é do Malafaia, não é do Papa Francisco, não é do Papa II, não é de R.R. Soares, mas esta é a palavra do Reino, a mensagem do Reino. Ela é para testificar e testemunhar acerca das obras de Cristo, acerca da verdade de Deus. Jesus, ele diz: eu não vim para julgar o mundo agora, mas esta palavra vai julgar no último dia. Eu não vim para trazer juízo agora, mas esta palavra na última hora ela julgará. Se prepare, pois o dia vem, o tempo está próximo. Glórias a Deus. Mas Jesus veio na cruz, faz-me triunfar, faz-me adorar, que Jesus veio. Com a grande amada, no céu estarei, na mansão dourada, nos vou cantar. Ó Jesus, minha voz me quis salvar, quando estou a contemplar a montanha velha, onde a vida governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós também. Sei assim que por mim Cristo veio aqui, a face adorada de Jesus, com a grande amada no céu estarei,
Jesus para dar-lhe o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. No reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar, irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades